Prezadas e prezados, né? E prezades, a pergunta que não quer calar é: gravar vídeos ou escrever? Vamos falar sobre isso? Bom, gente, é, eu prefiro escrever, tá? E também acho que escrevo melhor do que falo nos vídeos, tá? Eu tenho recebido alguns elogios sobre minhas gravações de vídeo, dizem que eu tenho uma linguagem segura, tenho uma linguagem assertiva, né? E que eu consigo fazer bons vídeos, vídeos que instruem, vídeos que acrescentam, né? E eu agradeço muito por esses elogios e tudo, né? Só o fato de eu ter quase 2.000 inscritos aqui no canal em menos de um ano, né? Eu acho que já diz alguma coisa. Afinal de contas, eu não falo sobre brincadeiras, piadinhas, galhofinhas, né? Eu falo sério aqui. E para quem fala sério, né, tem muito mais dificuldade para crescer, né? E outra coisa, a maioria dos meus vídeos é sobre política, e política é um assunto que as pessoas acham chato, né? Então, ter conseguido chegar em 10 meses aproximadamente aos quase 2.000 seguidores, eu no momento tenho 1.831 seguidores, para mim eu acho que é um bom indicativo, né? É um indicativo de que eu gravo bem os vídeos, né? Agora, gente, eu tenho falhas? Obviamente que eu tenho, né? A primeira delas é essa palavrinha que me persegue que eu acabei de falar, que é o né. Eu não consigo me livrar do né. Desde a época que eu era professor universitário, eu não consigo me livrar do maldito né. E isso é um problema. Outro problema é assim: às vezes eu gaguejo, às vezes eu troco palavras, né? Crio neologismos, né? Então, enfim, há problemas aqui na minha dicção. Um cara aqui falou outro dia que para eu tirar o ovo da boca, né? Eu nunca tinha recebido essa crítica, né? Mas recebi outras, né? Principalmente em relação ao né. E, e assim, é claro que eu gaguejo de vez em quando. Não é toda hora que eu gaguejo, né? Mas que tem horas que eu troco as bolas, enfim. Então eu acho que no saldo eu estou conseguindo ir bem nessas gravações, mas não é que eu seja um excelente orador para vídeos de YouTube. Agora, gente, escrevendo é outra coisa. Escrevendo é, como diria o grande filósofo contemporâneo com o cérebro do tamanho de uma ervilha, Bruno Henrique, é outro patamar, né? Porque escrever, eu gosto mais e eu escrevo melhor do que eu falo. Eu escrevo muito bem, gente. Modéstia à parte, né? Quem já viu textos meus sabe, eu escrevo muito, muito bem, tá? Aliás, o presidente da Academia Brasileira de Letras, né, o Merval Pereira, ele escreve muito pior do que eu. Muito pior do que eu, né? Só num país como esse que Merval Pereira é presidente da Academia Brasileira de Letras, né? É absolutamente surreal, né? Mas, enfim, eu escrevo melhor do que ele, tá? Os textos dele, muitos deles, não tem fecho. Ele não fecha o raciocínio dele. Eu sempre coloco um fecho nos meus textos, né? Você já viu texto sem ter fecho, né? Você não conclui nada do que você escreveu antes, né? Então, escrever eu escrevo muito bem. Se você quer conferir, eu fiz uma dissertação de mestrado que foi ótima, há quase 30 anos atrás, né? Eu já escrevi 2 livros, né? Um livro sobre sistema eleitoral e partidário, que foi uma cartilha Paulo Freire, né? Escrevi outro livro sobre o calendário do futebol brasileiro. Esse, na verdade, eu escrevi cerca de 10 livros, né? Mas como são variações sobre o mesmo tema, então eu conto como um só. Mas também excelentes, foram muito bem escritos, né? Tenho certeza absoluta disso. E se você quiser me conferir os meus trabalhos escritos, por gentileza, vai lá no Brasil 247, né? Faz uma busca, Brasil 247, Luiz Felipe Chateaubriand, meu nome, né? E você vai ver textos meus, né? Sobre política, né? Vai no Museu da Pelada, né? E você vai ver textos meus sobre futebol. Vai no Chumbo Gordo e você vai ver textos meus sobre futebol também, né? E
Já escrevi em outros lugares, escrevi para a Universidade do Futebol, né? Escrevi para o Diário Lance, publiquei na Época, publiquei no Jornal do Brasil, publiquei no Globo, publiquei na Gazeta Mercantil, publiquei na Gazeta Mercantil, né? Já falei, Época, o Globo, o Jornal do Brasil, né? Eu publiquei em diversos locais, né? E sobre diversos assuntos, tá? Então, eu sou muito melhor escrevendo do que gravando vídeos, né? É claro que você vai perguntar, poxa, mas então por que que tu grava vídeos, né? Nós acabamos de chegar aos 3.000 vídeos gravados, né? Em 10 meses foram 3.000 vídeos gravados, né? Por dois motivos, gente. Eu gosto de gravar os vídeos, né? Só acho que eu gosto mais ainda de escrever, mas não quer dizer que eu não gosto de gravar os vídeos. Eu gosto de gravar os vídeos. Me lembra a minha época de professor universitário, né? Poder me expressar em palavras, né? Em palavras ditas, né? Eu não tive mais a oportunidade desde a época que eu era professor universitário, então eu gosto de gravar os vídeos, né? Mas eu não sou hipócrita. O motivo principal é que eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro para sustentar minha família. Porque na época que eu era professor universitário eu tinha 2 empregos e agora eu tenho um só, né? Então esse é o principal motivo, né? Apesar de eu gostar. Porque eu cheguei à conclusão que escrevendo eu não vou ganhar dinheiro. Infelizmente, porque é a coisa que eu sei fazer melhor na minha vida, né? Mas escrevendo eu não vou ganhar dinheiro. E eu preciso ganhar dinheiro porque eu tenho uma família para sustentar. Tenho duas enteadas, uma delas que é que eu coloque o nome de pai nela, então eu concordei, então eu considero minha filha, né? E, e mais 2 filhas de sangue mesmo. Então eu preciso. Tenho esposa, né? Minha esposa deixou de trabalhar porque quando teve a nossa segunda filha, porque não tinha com quem deixar, porque minha sogra não queria olhar. Então, enfim, eu tenho aí uma turminha, né, uma cidadela para sustentar. Então eu quero aumentar meus rendimentos. É óbvio que eu quero, tá? É, mas eu escrevo muito melhor do que eu gravo vídeos no YouTube. Pode ter certeza disso, né? Vá lá no Brasil 247, vá lá no Museu da Pelada, vá lá no Chumbo Gordo, você vai poder conferir, tá? E a propósito, gente, tem um cidadão aí chamado Paulo Plazas que o cara ele me persegue. Ele me persegue. Assim, eu acho o seguinte, não gosta do teu trabalho, pelo menos respeita, né? Então não gosta, não vê. Aí ele fica vendo pra ficar criticando e pra ficar me esculachando. Eu tava levando na piadinha, tava levando no deboche, dando respostas debochadas pra ele, até que ele fez uma que me deixou irado, né? Ele disse: "Você não sabe escrever." Cara, o sangue me subiu pela cabeça e aí eu gravei um vídeo aqui dizendo para ele marcar lugar, hora, hora, data e tudo para nós dois resolvermos isso na mão, né? Não me arrependo de ter feito. Você pode me chamar de tudo, mas dizer que eu não sei escrever, ora, vá pra puta que lhe pariu, tá? Vá pra puta que lhe pariu. Vá pra puta que lhe pariu. E Paulo Plaza está mantido. A qualquer hora, a qualquer horário, a gente sai na mão, né? Você é bolsonarista, então é só um motivo para eu te enfiar mais para eu te enfiar a porrada, tá? E dê uma olhada nos meus textos para você ver se você escreveu ou não, seu filho da puta, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, tá? Isso que eu falei agora no final não foi destempero, eu quis falar, tá? E, por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, comente. E por falar em escrever, aqui na descrição desse vídeo eu falo sobre alguns trabalhos escritos meus. Dê uma olhada porque eu posso comercializar com preços módicos para você. Mais uma vez, muito obrigado.